Há um velho adágio da sabedoria popular que diz que a generosidade é facultativa, mas a justiça é obrigatória. Então, essa questão de justiça é necessidade vital na relação social. Sem a justiça é difícil, inclusive, sermos felizes. Com a generosidade, sendo facultativa, você pode ter o arbítrio, né, a faculdade de escolher quando exercê-la, com quem, para quem. Eu estou fazendo essa reflexão bem inicial porque nós vamos conversar com a personalidade aqui, que é importante no nosso Estado, principalmente pelo cargo que exerce, que é exatamente da gestão da justiça no Espírito Santo. O desembargador Pedro Walcio Rosa, com quem nós vamos conversar agora. Doutor Pedro, a sociedade brasileira, particularmente a massa crítica da sociedade, está acompanhando os julgamentos do Mensalão com muita expectativa. Há quem acha que esses resultados serão um marco da vida republicana. Como é que o senhor vê isso? Eu sou proibido por lei de comentar caso concreto em tramitação pelo Judiciário. Eu peço a compreensão, uma restrição legal está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Você não pode opinar porque o assunto está rolando, digamos assim. Exatamente, é um processo, é um caso concreto. Só um palpitezinho, o senhor não acha que o Judiciário brasileiro nesse momento também está sendo julgado? Eu vejo que o Judiciário brasileiro está sendo julgado em todos os dias, em todos os momentos, a cada decisão que ele toma. E eu me permito acrescentar que esse julgamento se tornará a cada dia mais severo em função do momento histórico pelo qual passa o Brasil. Esse julgamento tenderá a ser um julgamento cada vez mais severo. Vou dar um exemplo. No ano passado, foi editado pelo Departamento de Inteligência dos Estados Unidos da América um estudo sobre como estará o mundo no ano de 2025. É um calhamaço de 300 e tantas páginas, muito detalhado, chega a um ponto até de examinar a influência da ascensão das mulheres no processo de paz do Oriente Médio. É um estudo brilhante. E esse estudo sobre o Brasil traz o seguinte: não chegamos lá ainda. Nós não somos ainda um país emergente. Nós não somos ainda a potência mundial que imaginamos ser. O Brasil ainda tem deficiências muito graves no campo tecnológico, no campo social. Basta dizer, por exemplo, que o Brasil ainda não tem uma fábrica de chips em um mundo dominado pela informática. E no campo social nós temos desigualdades muito severas, nós temos grandes desafios. Só que esse estudo em seguida nos traz uma boa notícia. Prevê que a partir de 2019, o nosso país será o maior exportador de alimentos do planeta e um dos maiores de petróleo. Quadro esse que gerará um aporte de riquezas inédito em nossa história. E aí vem a advertência, o dever de casa da nossa geração, a minha e a sua. Se até 2019, dizem os pesquisadores, nós conseguirmos reduzir aqui no Brasil a níveis aceitáveis os índices de criminalidade de rua e corrupção instalada no poder público, estará pavimentado o caminho para um ciclo de crescimento econômico sustentável e de muito longo prazo, que nos levará a uma realidade fantástica. Se, porém, nós não conseguirmos cumprir esse dever de casa, tenderemos a marchar rumo a uma realidade experimentada hoje pela Índia, que é um país riquíssimo, porém, palco de uma sociedade conflituosa e desigual. Grandes contrastes. Exatamente. Então será fundamental, nesse momento histórico, nessa encruzilhada da história na qual o Brasil se encontra, que o mundo das leis venha a funcionar de uma forma a cada dia mais veloz, a cada dia mais desburocratizada, a cada dia mais rápida, a fim de que nós consigamos a estabilidade jurídica necessária a qualquer ciclo de desenvolvimento. E essas não são palavras minhas. Essa foi a conclusão de um estudo norte-americano muito detalhado. Agora, doutor Pedro, veja bem, é auspicioso que já tenha pelo menos esse registro. Agora, o que então nós ficamos sabendo? Agora, o como? Como? Por exemplo, como é que nós vamos desentranhar a cultura da corrupção? Aliás, e foi o início dessa conversa nossa, né? O que está acontecendo no Brasil é um desdobramento desse assunto. Como é que nós vamos desentranhar a cultura da corrupção que está ligada a um espírito meio patrimonialista,
né, na administração da coisa pública. Quem assume o poder pensa, agora é minha vez. A verdade é essa. Né? Outra coisa é que é público é de ninguém. Então podemos meter a mão também. É mesmo, como é que você acha que a gente vai conseguir desentranhar esse valor e essa cultura das nossas instituições? Se o mundo das leis pegar pesado, for rápido, for eficiente, em poucos anos essa cultura já terá sido varrida para o lixo da história. Em poucos anos, sem dúvida alguma. O que é que nós precisamos fazer para que o mundo das leis seja rápido e seja eficiente? Primeira coisa é fazer uma pergunta. É lançar no ar uma pergunta. Para que serve o Poder Judiciário? Para que serve o mundo das leis? Parece uma pergunta banal, mas não é quando nós começamos a perceber que no Brasil o Poder Judiciário é o depositório, é o repositório de tudo o que acontece. Deságua ali. Deságua ali. É verdade. Então o Judiciário foi colocado numa posição de ser o responsável pela solução de tudo. Isso aí acabou se tornando razão principal para o entupimento dos juizados, dos tribunais, por processos aos milhões. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Nos Estados Unidos, se eu alugar uma casa e não pagar o aluguel, isso não é problema da justiça, não. Isso aí é um problema da polícia. Na China, se eu cometer um crime pequeno, punido com até 2 anos de reclusão, isso também não é problema da justiça, não. Isso é resolvido na delegacia através de um processo próprio. E aqui no Brasil, concentra-se tudo em cima do judiciário. Vamos ao resultado disso? A morosidade judiciária chegou a um ponto tal que a população já começa a desanimar de ir à justiça e, segundo a última estatística que eu vi, só 2% do que acontece na rua chega aos tribunais. Isso é péssimo. Isso é um horror. Nós já estamos correndo o risco de retornar aqui no Brasil a um período perigoso da justiça pelas próprias mãos. E eu não estou exagerando. Aqui dentro do nosso país, um país cristão, um país que se pretende desenvolvido, 4 seres humanos são linchados pelas ruas a cada 7 dias. E isso não acontece em lugares atrasados do interior do Norte ou do Nordeste, não. Isso acontece na periferia, nas periferias das grandes cidades das regiões Sul e Sudeste. São 4 linchamentos por semana. Um pesquisador de São Paulo analisou 20 mil desses linchamentos e constatou horrorizado que nesses 20 mil casos, só uma pessoa foi presa e ainda assim só passou uma noite na cadeia. Trocando em miúdos, é hora de a gente se perguntar para que queremos o Poder Judiciário. É para tratar de tudo ou é para tratar de coisas mais graves, de coisas mais sérias, mais relevantes? Qual é o sistema processual que nós queremos? Como é que nós queremos produzir prova perante os tribunais? O que é que nós esperamos de um juiz? Será que o juiz é a saída correta para o judiciário? Será que não seria melhor que todos os julgamentos fossem colegiados? São questões que a sociedade brasileira tem que começar a se fazer, a se perguntar e a buscar uma resposta. Porque a história é traiçoeira. A história vai passando lentamente, nós não percebemos muitas vezes que ela está em um ponto crucial. Nós só vamos perceber isso décadas depois. E nesse momento eu arrisco dizer, o Brasil está no meio de uma encruzilhada histórica da maior relevância. Se ele perder esse bonde, vai demorar muito para passar outro. Em 9 minutos nós estamos conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pedro Walcio Rosa. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Pedro Walcio Rosa. Desembargador, o senhor nos advertiu para esse momento em que o Brasil corteja a barbárie ou um caminho civilizado, né? E o senhor mencionou aquelas 2 alertas que foi produzido por aquele documento da inteligência americana. Uma questão é da corrupção, outra questão da criminalidade de rua. A questão específica da criminalidade de rua
E o senhor mencionou os casos de linchamento. Como a gente pode identificar alternativas, que eu acho que não basta você falar uma tolerância zero com as transgressões menor, porque aí nós precisamos de um Estado verdadeiramente presente para reprimir, né? Uhum. E o Estado está sendo um ente que está sendo caro à população pelo que toma de imposto e pelo que retribui de serviço, né, presidente? Olha, eu defendo para isso, até na contramão de alguns, penas menores, mas que sejam aplicadas efetivamente e mais rapidamente. Para que a gente possa aplicar uma pena em menos tempo e de uma forma mais segura, eu defendo que os julgamentos sejam cada vez mais orais e realizados por colegiados de juízes. Eu defendo uma mudança radical no modelo que nós temos. Esse modelo que o Brasil usa foi bonito para uma época da civilização, mas nós já estamos em um outro milênio, nós já estamos sob outra realidade e nós continuamos com essa fórmula. Fórmula essa que não tem funcionado bem no Brasil, na Argentina, na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso? O sistema judiciário que tem funcionado da forma menos pior no trato das questões criminais tem sido o sistema judiciário norte-americano. Será que nós não podemos aprender nada com aquele sistema, não? Será que não é hora de pelo menos debatermos isso? Eu não vejo como, por exemplo, que o sistema legal seja eficiente, possa ser eficiente, quando a polícia faz um longo inquérito, manda para o judiciário e o judiciário repete tudo. A polícia ouviu todas as testemunhas, o judiciário vai ouvir todo mundo de novo. Todo um retrabalho. Eu não entendo. Está na hora da gente discutir esses fundamentos, esses problemas básicos do nosso sistema processual, do nosso sistema legal. E quando eu falava em prejuízo, que não se pense que a lentidão do judiciário, do nosso sistema legal, causa pouco dano, não. Os danos são grandes. O IDESP, o Instituto de Pesquisa lá de São Paulo, fez um levantamento e comprovou que a morosidade do nosso sistema legal tira do Brasil. O Brasil deixa de gerar espantosos 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir a frase. O Brasil deixa de gerar 100 bilhões de dólares por ano por causa da morosidade do sistema legal, do mundo das leis. Apurou-se que nós deixamos de aumentar a nossa economia em quase 20% ao ano por conta da morosidade, por conta da incerteza sobre a aplicação do mundo das leis, sobre a eficiência do mundo das leis. A receita número 1 de desenvolvimento econômico ao redor do planeta chama-se estabilidade jurídica. E esse termo estabilidade jurídica é incompatível com impunidade. É um termo incompatível com morosidade e com ineficiência. Há uma frase de Roberto Campos muito interessante que eu costumo citar. Dizia ele: o mundo será salvo muito mais pela eficiência do que pela caridade. É hora de nós buscarmos para o nosso sistema legal a eficiência. É hora de nós partirmos para o novo. Doutor Pedro, essas ideias que o senhor está encaminhando para algum fórum, para alguma instância onde elas possam ter curso? Eu estou provocando o senhor aqui porque a gente sabe que o senhor é um estudioso, o senhor vê não sei quantos jornais de vários países, é um homem extremamente, quase que obcecado pela informação. E o senhor está conseguindo dar vazão a isso em termos de sugestão concreta que possa ser defendida em instâncias mais resolutivas? Amigo, eu sou apenas um flamenguista de um estado pequeno. Agora, não, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Tá certo. Agora vamos lá. Salta aos olhos, não precisa ser estudioso, não. Nada. Salta aos olhos que nós estamos vivendo um mundo das leis em flagrante descompasso com a realidade de hoje. Vamos a alguns exemplos. A gente compra de um site norte-americano um produto fabricado por uma empresa sueca que nos é entregue através de uma transportadora inglesa. Esse negócio chegou aqui quebrado, deu algum problema. Vai reclamar quem? Aonde? Qual é a prova? Uma pessoa solta um vírus de computador lá na Coreia, esse vírus se espalha e dá um prejuízo de bilhões de dólares ao redor do planeta.
Nós vamos reclamar a quem? Isso acontece todo dia, aqui no Brasil, inclusive. Qual é a prova desse caso? Que juiz que vai julgar? Que polícia que vai apurar? Vamos entender aqui de uma forma clara. Salta aos olhos que o nosso sistema legal já morreu, está ineficiente. É hora de nós partirmos para o estudo de algo novo. Eu não sei o que é esse novo. A ser construído, né? A ser construído. É hora de nós discutirmos isso. Doutor Pedro, muito grato pela sua presença aqui. É um prazer tê-la aqui. Todo meu. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Pedro Valcio Rosa. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a